Sendo hoje o último dia do horário eleitoral gratuito, dá pra gente fazer o chamado balanço da campanha. Balanço da campanha. E aí eu acho que a gente tem que separar. Existe uma coisa chamada a eleição e existe uma coisa chamada a campanha eleitoral. A campanha eleitoral foi um desastre. A campanha eleitoral é uma vergonha. Essa campanha eleitoral, a marca dela é a ausência de proposta, a ausência de projeto, a ausência de debate político de alto nível. A campanha eleitoral é uma desgraça. Não tem música legal, não tem proposta legal, não tem desafio legal, não tem nada que preste. Um negócio mal ajambrado, mal feito, improvisado, péssimo. Mas a campanha eleitoral é uma embalagem de algo que sim é muito importante, que é o processo eleitoral, a eleição em si. Essa é algo da maior importância, da maior relevância, que a gente tem que olhar com muito respeito e esperar e torcer para que o baixo nível da campanha não contamine a gente. Porque a gente tem um desafio importante. A campanha eleitoral é uma coisa dos políticos. O processo eleitoral é algo nosso, do eleitor, da eleitora, da gente. É o nosso futuro que está em jogo. A campanha eleitoral, o fato deles falarem um monte de bobajada, o fato deles... Repara, a campanha eleitoral de alto nível, ela acontece no rádio e na televisão. E essa campanha eleitoral é de tão baixo nível que o que aconteceu no rádio e na televisão não foi algo importante, não deixou uma marca. O que aconteceu foi a sociedade se organizando, aí sim. Por exemplo, a organização do debate não é uma decisão dos políticos. Aliás, se dependesse dos políticos, não teria debate, não. Porque eles não gostam de debater. É incrível como eles não gostam de debater. Ideias, projetos, propostas. A gente gosta de debater. A gente faz sabatina, a gente faz debate, a gente acompanha o dia dos candidatos. Todo dia a gente dá aqui o que os candidatos fizeram, as pesquisas, as discussões políticas, entrevista a gente, ouve cientista. Realmente, a sociedade está engajada para saber para quem ela deve entregar a presidência da República, o governo do Estado, o Senado. Nós estamos engajados. Mas a impressão que dá é que os políticos acham que a gente não merece muito respeito, não. E que vale fazer qualquer coisa. Então, vamos ignorar a campanha eleitoral e vamos nos concentrar naquilo que interessa. O Brasil que a gente precisa construir. E é um Brasil muito interessante. Eu sou um otimista para alguns, mas eu não me considero otimista. Eu me considero uma pessoa realista. O Brasil tem desafios muito graves no campo da educação, no campo da saúde, na infraestrutura, segurança. São coisas chocantes que acontecem aqui. Mas estão acontecendo coisas incríveis também. A gente olha para fora e olha para cá, e nas conversas com a Juliana Rosa a gente tem a oportunidade de fazer esse acompanhamento. Nas notícias que a gente dá aqui, a gente tem a oportunidade de fazer esse acompanhamento. E a gente vê que o Brasil ele está posicionado de um jeito, pelo menos para o lado certo. Ele está posicionado para o lado certo. Com um presidente ou com um conjunto de governadores que perceba isso e olhe para esse lado certo e diga é para lá que a gente tem que ir, o Brasil vai bem. Indicadores bons a gente tem. Nós vamos crescer esse ano mais do que a China. Não é pouca coisa. A China sempre foi um exemplo de crescimento, a gente vai crescer mais do que a China. Isso é... Você está batendo bumbo pro o governo atual? Não estou batendo bumbo pro governo atual. Não é o governo que faz o crescimento, é a sociedade que faz o crescimento. Quem faz o crescimento é o empresário, quem faz o crescimento é quem trabalha, quem faz o crescimento é quem acorda cedo e paga os impostos. Agora, a turma que recolhe os impostos pode fazer algo melhor ou pior. E esse governo tem coisas curiosíssimas, né? A gente já falou disso aqui. É incrível você imaginar, e não é só esse governo, mas a gente tem exemplos para dar. É incrível você imaginar que você consegue listar feitos do governo, coisas boas do governo, e você vê o presidente
mal avaliado pelo seu estilo pessoal. Porque, veja, não importa quem vem assumir a presidência da República, e será Lula ou Bolsonaro, não há possibilidade de ser um nanico daqueles lá, o governo que vai assumir não vai ser o mesmo, né? Não existe essa história de que são mais 4 anos de Bolsonaro. São mais 4 anos de um governo presidido por Jair Bolsonaro, mas não é mais o mesmo governo. Porque o mesmo governo, ele tem que ser... Você teria que repetir as águas que passam debaixo da ponte. Não vão se repetir. É outro ambiente, outro conjunto de forças, de certa maneira, outros ministros, é outra coisa. É outro presidente, e assumindo o Lula, também outro governo. Agora, nem o Bolsonaro pode se dar o luxo de repetir os erros que ele cometeu, e foram vários, nem o Lula pode se dar o luxo de repetir os erros que cometeu, e foram vários, e os dois têm que pegar aquilo que eles fizeram de acerto e olhar para o Brasil e falar: o que eu preciso fazer nesse país de agora, porque o Brasil de 2023 não é o Brasil de 2018, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, e não é o Brasil de 2002, quando o Lula ganhou a eleição. Os dois podem dizer: farei porque já fiz, mas calma. É Brasil 2023, é mundo 2023, é outro cenário de energia, é outro cenário de trocas comerciais, é outro cenário geopolítico, é outro cenário de acordos bilaterais e multilaterais, é outro tipo de guerra. Nós demos aqui, agora recentemente, isso é fruto de guerra da Ucrânia, de protecionismo, a decisão do Parlamento Europeu de ficar monitorando desmatamento, como se o Brasil e outros países, não estou aí para os outros países, mas o Brasil fosse um país criminoso. É guerra na OMC garantida. A gente trouxe esse assunto aqui, não tem conversa. Então, nós estamos preparados para esse combate? Nós estamos preparados para reindustrializar o Brasil? Nós estamos preparados para fornecer uma alternativa para a sociedade brasileira de educação e de saúde? Porque a gente tem que fazer isso. O modelo brasileiro, do jeito que está batendo no teto. Não dá. Não dá para ter um sistema educacional que produz o que o sistema educacional brasileiro produz. E produz esse ano, produz há 3 anos nos últimos estudos, 3 anos... produz há um tempão. Que é uma máquina de gente iletrada, ou parcialmente letrada, ou letrada não o suficiente para enfrentar aquilo que o mundo de hoje pede. E quando você vê essa discussão que a gente está fazendo aqui em alguns minutos e transporta para a campanha, cadê? Todo ano a gente começa a campanha eleitoral dizendo: bom, vamos ver e vamos tentar cobrar dos candidatos que façam proposta. Me lembro, vou citar de novo a Juliana Rosa, vai ficar com o vidro vermelho. Ela entrevistou os assessores econômicos das principais campanhas, com aquela dificuldade de sempre. Quem são os assessores econômicos das principais campanhas? Mas ela entrevistou aqueles que se apresentaram como auxiliares econômicos, assessores econômicos das principais campanhas. E a pergunta da Juliana era: como vai fazer? Eu vou fazer isso e aquilo. Como? Porque é fácil dizer que é uma proposta, dizer que vai melhorar a saúde. Pô, que bela proposta. Eu e a Débora, ou eu e o Fábio, a gente montou uma chapa aqui e faz uma chapa com propostas incríveis. Vamos melhorar. E a saúde? Melhoraremos. E a educação? Melhoraremos. Aí chamamos de chapa melhoraremos e a gente ganha a eleição, porque enganação por enganação, vamos nessa. Melhoraremos a educação, a saúde, aumentaremos a renda, diminuiremos o desemprego. Mas como é que faz? Como é que toca? E aí, relembrando o que a gente já conversou aqui, eu acho que é importante repisar, porque é um voto esquecido, um voto deixado de lado. Quem ganha a eleição ganha com minoria partidária. Formava-se maioria partidária na década de 90 com 5 partidos, agora precisa de 10. Então, o novo presidente, ainda que tivesse propostas, ele teria que ver qual é o pacote de mudanças que ele consegue fazer aprovar no Congresso Nacional, fruto da construção que ele vai ter ali,
Então, no fundo, as propostas elas só surgem depois de fevereiro do ano que vem, quando a presidência da Câmara e do Senado, a mesa da Câmara e do Senado, são definidas. Então, nós não podemos misturar as coisas. Esperar dos candidatos mais proposta, que eu acho que deveria ter vindo, seria também esperar dos candidatos uma conversa mais sincera, que enfrentasse essas limitações que todos eles enfrentaram, que o Lula enfrentou, que a Dilma enfrentou, que o Temer enfrentou, o Fernando Henrique enfrentou, Jair Bolsonaro. É mais fácil da gente dizer que enfrentou, porque está aí, a gente acompanha e vê as dificuldades do dia a dia nas relações com o Congresso Nacional. E também nas relações com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário surge nos últimos anos como uma força intervencionista, não contornável. Não é uma coisa contornável, é da democracia que seja assim. Então, como é que se faz a convivência dos poderes de forma que uma proposta do Executivo passe pelo Congresso Nacional e depois não seja gongada por alguma ação direta de inconstitucionalidade, seja lá o que for, no Supremo Tribunal Federal. Então, esse conjunto, essa construção é a que a gente precisa, é a que a sociedade quer. Porque não dá para a gente ficar tentando construir um país, acordando cedo para trabalhar e preocupado se os caras lá em Brasília estão brigando. Porque eles estão brigando o tempo inteiro. Como foi essa campanha, baixo nível, podridão. Não tem um candidato que se comportou realmente no mundo das propostas. Talvez a Simone Tebet tenha feito algo perto disso. Mas talvez só, hein? Porque os outros três brigões, Ciro, Lula e Bolsonaro, ficaram se estapeando. Pega as redes sociais deles e vê o tempo inteiro. E sempre falando, eu tô pela paz, os outros é que estão brigando. E brigavam o tempo inteiro, se xingavam. O Ciro atirando para cima, né, pros dois. O Lula atirando pro lado, o Bolsonaro atirando pro lado. E aí? Como é que a gente sai dessa cilada? Então, a expectativa da sociedade é que essa eleição se resolva, seja em primeiro turno, seja em segundo turno, e que a gente possa ouvir, e aí sim, de quem vencer essa eleição, seja Lula, seja Bolsonaro, um discurso de pacificação para a reconstrução do Brasil. Nós não podemos deixar um Brasil à deriva, e o que eu quero dizer à deriva é que tem lá um timoneiro que fica mexendo no manche ali do navio, e o navio não vai para lugar nenhum porque é tanta briga que tem que baixar a vela, que senão o vento vira, emborca a nave. Não dá. Essa é a construção que a gente espera. Então, que essa campanha passe logo, razão pela qual eu festejo o fim do horário eleitoral do primeiro turno, porque é um marco. A partir de agora, a gente tem hoje um debate eleitoral importante, amanhã é sexta-feira, e aí falta pouquinho para a gente resolver o que vai ser desse primeiro turno. Se tiver segundo turno, a gente tem um encontro marcado, dia 9 de setembro, o debate do segundo turno na Band. E no dia 10, o debate para governador nos estados em que vai ter segundo turno. A gente não sabe ainda em que estados vai ter segundo turno, mas vários estados têm cheiro de segundo turno. Nós temos um outro encontro marcado aqui, esperando para fazer aquilo que é esperado da gente, que os meios de comunicação participem, promovam a discussão, promovam o debate para que você possa tomar a melhor decisão. Seria bárbaro que os políticos fizessem a mesma coisa, lamentavelmente não estão fazendo. Vamos acompanhar esse processo sem esperar muito deles, mas esperando que os vencedores, aí sim, assumam em 2022, não nesse final de 2022, para assumir em 2023, sem aquela ideia, tudo tem que ser novo, tudo tem que ser diferente. Não, vamos fazer as coisas direito. Tem o certo e tem o errado, vamos fazer certo, porque o Brasil merece.